Pessoal, boa noite aí para quem chegou depois, para quem já estava. Eu queria perguntar para vocês como que tá o áudio aí, tá bacana? Tá chegando com altura legal, sem muitos ruídos? Queria que vocês me falassem aí. Pessoal, então é o seguinte, então nós iremos começar a nossa aula agora, já são 19 horas e 6 minutos aí. Dei um tempinho para ver se chegava mais gente, mas não chegou, tá? Então vamos dar início aqui à nossa primeira aula de 2021, só que ainda é do semestre passado, né? Como vocês todos sabem aí, como que está o nosso calendário. Antes de iniciar a nossa aula, só passar aqui alguns avisos rápidos para gente, para vocês. Falar que hoje eu postei aí a nossa primeira atividade, nossa primeira lista de exercício, para vocês trabalharem aí durante essa semana e um pedaço uma parte da próxima, tá? Com, essa primeira lista de exercício engloba questões aí de tudo que foi ministrado da nossa última aula lá de 2020, no caso. Foi sobre transmutação nuclear. Tá? Então, todo o conteúdo de transmutação nuclear para trás, certamente ele está lá na lista. E aí os conteúdos que a gente vai iniciar hoje, tá? E os seguintes, eles irão fazer parte de outras listas futuras aí, tá? Até o encerramento da nossa disciplina. Só lembrando que falta pra gente basicamente dois conteúdos dessa parte de teoria de fundamentos, que é a parte de energia nuclear, que a gente vai ver hoje, e a parte de cinética das reações nucleares. Aí depois que encerrar esses dois conteúdos, aí a gente vai passar mais para a parte de aplicação, né, que é a parte da química nuclear na medicina, aquela parte de fusão nuclear, ficção nuclear, toda aquela história que vocês já devem ter ouvido falar algum dia na vida, beleza? Então, os nossos próximos dois conteúdos são os dois da parte assim, de fundamentos, de teoria, para a gente finalizar essa primeira parte de química nuclear, e o resto é de aplicação, tá? Outra, outra coisa que eu queria perguntar a vocês também em relação a, ao andamento da disciplina. Eu queria perguntar se alguém está tendo problema, não está conseguindo acessar o material, se alguém não está conseguindo acompanhar as aulas, está achando complicado, não está conseguindo entender. Eu queria que vocês respondessem no chat isso, se para todo mundo tá ok, todo mundo para acompanhar, tá tranquilo, sem grande dificuldade, tá de boa, tá tranquilo. Eu queria ter esse retorno de vocês aí nesse momento, para eu queria ter esse retorno de vocês aí nesse momento, para a gente não, não deixar acumular essa parte de não deixar acumular os conteúdos ou a própria dificuldade ou o próprio desenvolvimento na disciplina. E eu queria escutar vocês aí, se alguém está tendo esse tipo de dificuldade. Aqui tá tranquilo, professor. Tranquilo, conseguindo. Apareceu uma mensagem aqui no grupo do WhatsApp da nossa disciplina, acho que é a Rejane pedindo para alguém avisar
para mim aceitar ela aqui na aula, sendo que não apareceu notificação. Não sei o que está acontecendo. Só um minuto, gente. Tá, gente, vamos lá, voltando aqui. Tava tentando resolver aqui um problema técnico aqui com o aluno, mas não sei se vai dar certo. Vamos aguardar aqui. Ah, beleza. Então, já que vocês, alguns responderam aí que tá tranquilo, tá ok, sem grande dificuldade, então vamos dar continuidade aqui aos nossos conteúdos, beleza? Na parte que engloba o nosso encontro síncrono de hoje, eu dividi em duas aulas. Só que na verdade dava para ser só uma aula. Só que eu dividi em duas aulas para a gente ter uma organização em relação ao conjunto de slides. Essa aula que eu estou designando como, estou denominando como aula 8, ela na verdade só é um slide. É só para a gente organizar aqui um assuntozinho que ficou pendente lá na última aula, nas nossas últimas discussões. E aí a aula 9 vai ser a aula de fato que vai falar sobre a energia nuclear, tá? Então vamos lá. Essa aula 8 isso que eu chamei de aula 8, que está dentro aqui do nosso encontro síncrono de hoje, é aquela parte de classificação dos elementos entre elementos naturais e artificiais, tá? Dentro lá das séries, dentro da química nuclear, tá? Porque é o seguinte, ó. Lá na aula passada, eu não sei se foi o Emanuel que comentou sobre os elementos antes do urânio, se eram todos artificiais ou era depois do urânio, eu não estou me lembrando, mas teve algum comentário a respeito dessa classificação. Então, para a gente tentar deixar bem claro essas classificações, eu decidi colocar esse slide aqui hoje para a gente tirar todas as dúvidas, tá? Entre essa parte de elementos naturais e artificiais. Até 1937, ali mais ou menos, já haviam sido identificados cerca de 88 elementos. E esses elementos que foram identificados, no caso, são elementos naturais, ou seja, encontrados na natureza, obviamente. E aí, dentre esses elementos, o de maior número atômico que foi encontrado foi o urânio, nessa época, beleza? Então, o urânio, ele é como se fosse um elemento que serviu como um elemento de marco zero, digamos assim. E aí as nossas classificações, vocês vão ver que ela é antes do urânio e depois do urânio. Ele é como se fosse o marco zero, como se fosse o nascimento de Cristo, né? Que tem aquela história antes de Cristo e depois de Cristo. Então é mais ou menos Vai ser a mesma coisa. mais ou menos essa ideia. Beleza? E ali depois de 1937, a seguir, com o desenvolvimento, em menos de uma década, foram sintetizados através de transmutações nucleares, vocês já sabem o que é transmutação nuclear, no caso, foi sintetizado mais 4 elementos para preencher as lacunas que haviam sido detectadas lá na tabela periódica. E aí esses elementos que haviam sido sintetizados, na época, foram esses 4 elementos aqui. Rapaz, tô engolindo até as palavras aqui.
beleza? Então foi o tecnécio, tá? Em 1937, o frâncio em 1939, o astatínio em 1940 e o promécio em 1945. Então ali bem ali próximo da região ali próximo do ano de 1937, ou seja, no tempo seguinte, nos anos seguintes, é, em menos de uma década, no caso, né, que eu já havia falado, tá? Aí eles conseguiram sintetizar esses 4 elementos aí, que estavam faltando na tabela periódica, tá? E aí, como eu já havia comentado para vocês, nessa nossa classificação e nessas lacunas, o urânio, como eu havia comentado que ele é como se fosse um marco zero, ele serve para estabelecer a subdivisão entre os elementos que são encontrados após o urânio e antes do urânio, tá? Então, todos os elementos que foram encontrados ou sintetizados antes do urânio, eles são chamados de elementos cisurânicos, ou seja, os elementos artificiais que foram sintetizados antes do urânio, eles são chamados de elementos cisurânicos, ou seja, antes do urânio. E os elementos artificiais sintetizados que apresentam um número atômico maior do que 92, que é o do urânio, eles são os elementos transurânicos. Beleza? Então essa é a classificação que é utilizada quando a gente está trabalhando com elementos artificiais, tá? O cientista, o cientista bastante notável nessa época, nessa época aqui das transmutações que deram origem a esses elementos artificiais, foi o Glenn Seaborg, tá? Esse cara, ele é considerado um dos maiores químicos modernos e ele participou ativamente da descoberta desses elementos, no caso de 10 elementos transurânicos, tá? Ele ganhou o prêmio Nobel em 1951, ele participou ativamente lá daquele projeto Manhattan, toda aquela história lá que envolve as questões armamentistas nucleares, lá daquela época da Segunda Guerra Mundial, tá? Então ele foi um cientista bastante notável por descoberta desses elementos artificiais transurânicos. Beleza? Alguma dúvida aí? Todo mundo conseguiu entender essa classificaçãozinha aqui? Bem tranquila, né? Professor, Pode falar. o urânio foi descoberto em que ano mesmo? O urânio foi descoberto ali assim, ó, até 1937, 88 elementos já haviam sido descobertos. Então, o urânio foi descoberto antes de 1937, porque ele está dentro dessa casa dos 88, entendeu? E aí, a partir de 1937, os que estavam faltando para preencher as lacunas foram sintetizados. Então, o urânio estava nessa leva dos 88 elementos que foram descobertos, que foram identificados até 1937. Porque, no caso, como ele já existia na natureza, o que estava faltando era apenas identificá-los, né? Beleza, então vamos passar aqui para nossa aula de energia nuclear. Esse slide aqui eu vou passar para vocês também, junto com a gravação. Tá? Um slide só informativo para a gente organizar aqui a nossa classificação dos elementos do ponto de vista da química nuclear. Tá? Deixa eu ir agora para a nossa aula 9. Tá, beleza. Então essa aqui é a nossa aula 9, que é a aula que a gente vai abordar a energia nuclear. Tá? Só um minuto. Beleza. Nas aulas anteriores, já havíamos comentado bastante, ou até não sei nem se bastante, mas de maneira razoável, já havíamos comentado sobre estabilidade nuclear, tá? E aí a estabilidade nuclear, ela está intimamente relacionada lá com as interações que acontecem entre as partículas que compõem o núcleo. Já tínhamos visto isso. E aí uma medida quantitativa da estabilidade nuclear é a própria energia nuclear, tá? Ou a energia de ligação nuclear, que é o que a gente vai ver agora, tá? É óbvio que essa energia de ligação nuclear que a gente vai ver agora, vai aprender a calcular, ela do ponto de vista conceitual,
ela tem uma importância muito grande para a gente entender. Só que também ela apresenta um aspecto prático muito relevante, porque é justamente essa energia que é aproveitada para fins benéficos e maléficos também, né? Porque a gente sabe que a galera não, as pessoas é, usam alguns benefícios da química nuclear tanto para o bem como para o mal, como vocês bem sabem disso, tá? Então, tem uma breve perguntinha aqui relacionada com isso, tipo, perguntando por que a gente precisa estudar esse assunto, né? E aí todo mundo sabe que um dos problemas mais urgentes de hoje em dia, é a geração de energia elétrica, né? Ou qualquer tipo de energia, não só energia elétrica, qualquer tipo de energia que nós utilizamos na nossa sociedade moderna. Aqui está falando especificamente da elétrica, mas a gente pode englobar para outros tipos de energia, tá? Então, essa geração de energia é um fator bastante importante no mundo contemporâneo, digamos assim, tá? E a energia nuclear, ela é uma fonte de energia bastante importante, tá? É, e no caso, ela é uma fonte que traz consigo problemas que os químicos, a gente como químicos, precisamos ajudar a resolver, tá? Só que antes da gente tentar propor alternativas, a gente como químico lá na frente, se a gente trabalhar com isso, tentar propor alguma alternativa energética para a utilização da energia nuclear, antes disso é necessário a gente entender, né, como que ela, que se apresenta a energia nuclear, quais os benefícios e também quais os aspectos negativos que a energia nuclear tem apresentado para a gente aí ao longo do tempo, tá? Então, a importância de estudar esse conteúdo é justamente isso, para a gente entender como que o químico e também os físicos, no caso, eles podem dar sua contribuição para a utilização consciente e benéfica da energia nuclear, beleza? Então, a importância de estudar esse assunto é justamente isso, tá? A energia nuclear, eu vou chamar só energia nuclear, mas às vezes eu vou chamar energia de ligação nuclear, tá? A energia nuclear a gente está generalizando. A energia de ligação nuclear, ela é definida como a energia necessária para separar os núcleos de um átomo em prótons e nêutrons, tá? Então eu tenho um núcleozinho lá, bonitinho, e aí se eu quiser separar esse núcleo em prótons e nêutrons, é necessário que eu forneça uma energia para quebrar o núcleo. E essa energia que é fornecida, que faz com que os núcleos se quebrem, é chamada de energia nuclear, tá? Só que também a gente vai ver daqui a pouco, tem um conceito inverso de energia de ligação nuclear. Ela também pode ser definida como a energia necessária para juntar prótons e nêutrons e formar um núcleo. Beleza? Então a gente tem meio que o conceito direto e o conceito inverso, tá? Da energia de ligação nuclear. Beleza? E aí, tomei um susto já que alguém abriu o microfone. E essa energia de ligação nuclear, ela é uma medida direta da estabilidade nuclear, que a gente já tinha abordado a estabilidade lá no início que eu havia comentado com vocês, tá? Então a energia de ligação nuclear, ela ela é uma medida direta da estabilidade nuclear. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Oxê, parou aí pra vocês também? Parou. Eu fechei o microfone sem querer. Fechei o microfone sem Ah, querer. meu Deus. Eu ia falar Ah, que eu falei que ia ver o chat aqui, aí eu tinha falado, Emanuel, porque a sublimação, alguns livros chamam sublimação e depois chamam de ressublimação a volta, né? Ah, mas tá dizendo aí, porque tanto faz, no sentido direto, o universo vai ser o nome sublimação. Eu só associei o que tu falou aí. Sim, sim, tranquilo, tranquilo. Beleza? Então a gente já falamos aqui do nosso conceito de energia nuclear. Beleza? Então vamos dar prosseguimento. Agora, para a gente exemplificar isso que eu acabei de comentar com vocês,
a gente vai trabalhar, eu vou apresentar para vocês aqui, eu estou apresentando, na verdade, né? Está no presente. Eu estou apresentando aqui para vocês o deutério, tá? Que é o isótopo de hidrogênio, né? Que tem o número de massa 2 e tem o número de prótons 1, né? Por isso que é 2 lá no expoente e 1 aqui na parte subscrita, tá? Então a gente tem o número de massa 2 e o número de prótons 1. Então esse deutério, ele pode se desintegrar e aí vai formar um próton e um nêutron. Então o núcleo do deutério vai se desintegrar e formar as partículas fundamentais aqui do ponto de vista da química nuclear, que são os prótons e os nêutrons. A energia envolvida nesse processo, para me desintegrar o núcleo de deutério, ela é igual a 2,15 vezes 10 elevado a 8 kJ por mol. Então vocês podem perceber que é uma magnitude energética bastante elevada, né? É uma magnitude energética bastante elevada. E aí, outra informação também importante que a gente tem que tirar disso é que essa energia, no caso, esse sinal positivo, significa que a energia teve que ser fornecida, né? Vocês vão lembrar lá de termodinâmica, quem já estudou termodinâmica. A energia teve que ser fornecida para eu poder quebrar esse átomo de deutério nas minhas partículas fundamentais. Quebrar o núcleo de deutério nas minhas partículas fundamentais, tá? E aí, o que eu ia falar? Ah, não, lembrei. E aí, tanto o próton como os nêutrons, nesse caso aqui, eles são menos estáveis do que o próprio núcleo de deutério, tá? Eles são menos estáveis. Então, eu posso, inclusive, comparar com os átomos de hidrogênio comparado com a molécula de H2. Todo mundo sabe que a molécula de H2 é mais estável do que os átomos de hidrogênio separados, né? Então, aqui acontece algo semelhante. A molécula, o átomo de deutério, ele é mais estável do que os prótons e os nêutrons separados. Só que para mim poder juntar esses prótons e nêutrons, é necessário que eu forneça energia para eles poderem se juntarem, tá? No entanto, quando a gente está trabalhando lá com a molécula de H2, né, que é uma ligação covalente, né, o H encontra o outro H, forma o H2, a magnitude energética lá da ligação covalente do H2, por exemplo, é cerca de 350, 400 kJ por mol, mais ou menos isso. Já que não, a nossa magnitude energética já está na casa de 10 elevado a 8 kJ por mol. Né? Que isso, se a gente fizer uma divisão aí, vai dar aproximadamente 500 mil vezes maiores do que uma energia típica de uma ligação covalente. Então a gente já sabe que a magnitude energética aqui é infinitamente maior. Tá? Beleza. Só que para a gente poder entender melhor o porquê e como que calcula essa energia de ligação nuclear, a gente precisa eu vou lançar a mão de duas informações aqui para vocês. Primeira informação é uma observação experimental, tá? Para a gente poder entender melhor, a gente vai ver uma observação experimental. E a outra, a gente vai ver a teoria, uma teoria. Então, juntando esses dois aspectos, esses dois fatos, a gente vai juntar esses dois aspectos para tentar entender melhor o porquê dessa magnitude energética, tá? E também entender como que aparece essa energia, tá? De onde que ela vem, de onde que ela aparece, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a observação experimental é o seguinte: foi observado que a massa de um núcleo é sempre menor que a soma das massas de seus prótons e nêutrons constituintes, tá? Então essa foi uma primeira observação experimental, tá? Outra coisa, do ponto de vista de teoria, foi observado que como essa massa é menor, que é chamada de se tem uma diminuição de massa, né, a soma do núcleo é menor do que a soma das massas dos seus prótons e nêutrons, então vai existir uma espécie de massa ausente, né? E essa massa ausente, que é chamada de defeito de massa, ela é equiparada com a energia que liga as partículas nucleares, tá? E aí alguém já vai falar assim: ah, professor, o senhor está comparando energia com massa? Deixa eu ver se tem um slide aqui, entende não? Então o senhor está falando de energia, que a energia, a massa é comparada com energia? Sim, eu estou falando isso. E aí, possivelmente, alguns de vocês já vão lembrar lá daquela equação de Einstein, da relatividade, né? Que aquela equação, ela
ela trata diretamente o aspecto energético e o aspecto de massa de um determinado material, de determinado corpo, digamos assim, se a gente falar com a palavra meio da física, tá? E depois a gente vai ter que arrumar uma outra palavra para trazer aqui para a química, beleza? Só que antes da gente dar prosseguimento nessa abordagem, a gente vai entender, a gente vai quantificar esse defeito de massa que a gente acabou de falar, tá? Essa massa ausente. A gente vai quantificar ela. Como que eu quantifico isso? Levando em consideração a minha desintegração do deutério, que é o exemplo que eu estou trabalhando aqui atualmente, lá no slide anterior que eu já tinha mostrado para vocês, tá? É óbvio que existe o mesmo tratamento para o hélio, para o flúor, para o urânio, para qualquer elemento. Existe o mesmo tratamento. Eu estou trabalhando aqui com deutério por ser um elemento que possui poucas partículas e as contas matemáticas vão ficar mais fáceis para a gente entender como ponto de partida, tá? E aí depois, nas questões, e mais para frente, a gente vai expandir para átomos maiores. Tranquilo? Então, o que eu faço? Coloco a minha massa do deutério, né? Tá em gramas por mol. A minha massa do próton e a minha massa do nêutron. Lembra? Estão vendo que eu estou trabalhando com as massas exatas. Eu não estou trabalhando com aproximações, né? Do 1, 1,0. Não, estou trabalhando com bastante algarismos significativos aí, tá? E aí quando eu faço... E aí para me calcular esse defeito de massa, que é chamado de ΔM, né? Delta é a diferença de massa. E aí, no caso, essa diferença de massa vai ser o quê? Vai ser massa dos produtos, vai ser a soma da massa dos produtos, menos a soma da massa, menos a massa dos reagentes, tá? Então, soma dos produtos, menos a soma dos reagentes. Ou, no caso, menos os reagentes, porque aqui eu só tenho um, né? Aquela mesma ideia lá quando está calculando a entalpia lá na termoquímica, tá? É um delta de... Só que lá é um delta de energia, aqui é um delta de massa, então não tem segredo. Então, quando eu faço esse delta de massa, eu vou achar uma massa igual a 0,0239 gramas por mol, tá? Então, que massa é essa, gente? É aquilo que eu estou chamando de defeito de massa, que está querendo dizer o quê? Que a soma da massa das partículas que constituem o núcleo não é igual à soma das mesmas partículas quando elas estão formando o núcleo. Então, eu quero que vocês entendam isso. Porque é o seguinte, o átomo de deutério, ele tem o quê? Ele tem um próton e um nêutron. E aí, quando ele está lá, dentro do próprio átomo de deutério, formando o núcleo, ele tem essa massa aí, de 2,01410, tá? Só que quando eu pego as massas individuais do próton e do nêutron separadas e somo, era para a gente esperar que desse a mesma massa, né? Se a gente admitir lá que tem conservação de massa nas reações, aquela história toda, era para a gente esperar que tivesse a mesma massa. Só que não tem. A massa, quando ele forma o núcleo, a massa é diminuída. E que diminuição é essa? É o chamado defeito de massa, que é o que a gente acabou de calcular. E quanto que ele vale? Para o caso do deutério, 0,0239 gramas por mol, tá? Que é o chamado defeito de massa. Eu queria perguntar para vocês estão entendendo ou tá confuso, ou tá complicado? Me digam aí. Eu tô de boa. Deixa Tranquilo eu aqui. perguntar aqui para a Andressa, para a Camila, para o Carlos, para o Leandro, para a Rejane, Tamires, todo mundo aí, tranquilo? Ana Beatriz? Beleza. Então, nós calculamos aqui o nosso defeito de massa, tá? E aí, lá na parte esse defeito de massa que foi calculado, como eu já havia falado para vocês, ela foi uma observação experimental, tranquilo? E aí a teoria fala o quê? Que existe a massa ausente, né, o defeito de massa, e essa massa ausente, ela tem relação direta com a energia. Só que essa relação de massa e energia, ela vem daqui, ó, da equação da teoria da relatividade de Einstein, né? Que a energia, ela é diretamente proporcional à massa, ou seja, o E é igual a m vezes c ao quadrado, em que c é a velocidade da luz, tá? Então a gente tem aqui a nossa
a equaçãozinha que relaciona energia e massa, tá? Então, se eu quiser tratar lá aquele defeito de massa que eu acabei de calcular, eu posso sim utilizar a equação de Einstein, tranquilo? Eu posso sim utilizar a equação de Einstein. E aí, no caso, a minha energia, no caso, eu vou somente modificar, tá? Em vez de utilizarmos a massa, eu vou utilizar agora um ΔM, que foi o que eu calculei lá, né? Que é uma variação de massa. O C permanece constante, né? Que no caso é uma constante, né? Velocidade da luz. E aí eu vou ter uma energia associada a esse defeito de massa, tá? Então é isso que a gente vai calcular agora, beleza? A energia associada a esse defeito de massa utilizando a equação de Einstein, tá? Então, quando eu lanço mão dos dados matemáticos, ou seja, eu vou pegar aqui o meu defeito de massa, deixa eu pegar aqui a caneta, para a gente não se perder. Aqui é o meu defeito de massa, tá? Onde eu estou sublinhando agora. Lá estava em gramas por mol, eu já fiz o deslocamento da vírgula para transformar para quilograma por mol. E aqui é a nossa velocidade da luz ao quadrado. Então, é só multiplicação simples, beleza? Aí alguém vai lembrar, professor, por que lá estava em gramas por mol e o senhor transformou para quilogramas por mol? Porque lá na frente, essa minha energia, eu vou querer ela em joule, tá? Porque é a nossa unidade de energia mais familiar, tá? É a nossa unidade de energia mais convencional aqui para química. Então, eu vou querer ela em joule. E um joule é igual a quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado, tá? Então, já estou transformando a massa em quilograma para mim já fazer o jogo aqui com as unidades, tá? Aquela questão de análise dimensional, que vocês tanto devem saber. Tranquilo? E aí, quando eu faço a multiplicação dos valores numéricos aqui, eu vou chegar nessa energia de 2,15 vezes 10 elevado a 11 joules por mol de núcleos de deutério, tá? Então, fiz somente a multiplicação, né? No caso aqui, eu tive que levar a velocidade da luz ao quadrado, e aí multipliquei pela massa, pelo defeito de massa, e achei essa energia, tá? E aí, no final, essa energia, eu fiz mais o deslocamento de vírgula para me deixar ela em kJ por mol, que também, geralmente, é a unidade de medida de energia, a gente deixa nessa subunidade de kJ, que é mais fácil a gente relacionar com outras grandezas energéticas, tá? Beleza. Então, essa energia que está mostrada aqui para vocês, ó, onde eu estou marcando, é justamente aquela energia que foi mostrado lá na equação, lá no início, né? 2,15 vezes 10 elevado a 8 kJ por mol é aquela energia para mim quebrar os átomos de deutério e formar prótons e nêutrons separados, ou seja, a energia que foi fornecida para mim quebrar os átomos de deutério e formar as partículas nucleares. Eu vou pedir licença para vocês só um minuto para mim vir aqui no chat para mim ver o que está falando. O Leandro Marreiro falou que está entendendo, só não está compreendendo. Fala aí, Leandro, qual a dúvida? Daqui a pouco o Leandro fala. Então é o seguinte. Então, gente, vocês vão falar assim, professor, então quer dizer que aquela energia que apareceu lá para quebrar os átomos de deutério e formar os prótons e nêutrons, essa energia foi proveniente lá do próprio defeito de massa das partículas? Realmente é isso que acontece. Se alguém está pensando nisso, realmente é isso que acontece, tá? Então vamos pensar, ó. Só que no caso aqui a gente vai pensar o inverso, tá? Eu vou mostrar para vocês o inverso. Eu acabei de falar para vocês que ela é a energia necessária para quebrar lá o átomo de deutério e formar as partículas fundamentais, mas também disse que pode acontecer o inverso. Então, pensem bem comigo. Vocês vão entender agora o que eu estou falando. Digamos que eu tenho, para o próprio átomo de deutério, coloquei o D aqui agora. Digamos que eu tenho na natureza um próton e um nêutron separados, tá? Então tá aqui o próton verdinho, a esfera verde, e o nêutron, essa esfera aqui meio azul, tá? Estão separados. Logo em seguida, esse próton e esse nêutron, eles vão se juntar para formar um núcleo estável de deutério. Então, o prosseguimento dessa reação nuclear aqui é a formação do átomo de deutério, que está representado aqui, e no núcleo eu tenho o próton e o nêutron juntinhos lá. E aí aqui eu tenho um átomo de deutério. E aí, nesse caso,
percebe, ó, nesse caso, eu não estou quebrando o átomo de deutério em partículas fundamentais. Eu estou juntando partículas fundamentais e formando o deutério. E aí, lá no exemplo anterior, eu falei que tinha um consumo de energia. Aqui não. Como eu estou formando o átomo de deutério a partir das partículas fundamentais, eu já tenho uma liberação de energia, tá? Então, por isso que a energia aqui já está aparecendo nos produtos, tá? E aí, essa energia, ela tem a mesma magnitude da energia que a gente calculou aqui. Ou seja, ela tanto faz a definição para ser energia de quebra, como para energia de formação do núcleo de deutério, tá? E aí, onde é que vem a questão do defeito de massa, professor? Porque é o seguinte, ó. Quando eles vão formar o átomo de deutério, parte dessa massa, aqui que eles apresentam, é transformada em energia para fazer com que esses átomos se juntem, tá? Então, parte da massa é utilizada como energia, tá? E aí, para poder ocorrer a formação do deutério. E aí, quando o deutério, que eu falei para vocês que é mais estável do que as partículas constituintes fundamentais, quando ele é formado, e aí o excesso de energia que foi utilizado para haver a formação do deutério é liberado, nesse caso aqui, tá? Então, ela possui o mesmo valor numérico da própria energia, como se fosse o caso contrário, se fosse o deutério se desintegrando em partículas fundamentais. Então, o que eu quero deixar claro para vocês que esse defeito de massa, ele acontece por conta disso, que parte da massa das partículas fundamentais é transformada em energia para viabilizar o processo de formação do núcleo atômico. Ou, no caso, quando ocorre a quebra, parte dessa energia ela é excedida e é liberada quando a gente tem quando a gente tá formando o núcleo, ou parte da energia é consumida e aí depois é recuperada quando eu estou quebrando o núcleo, tá? Então eu quero deixar isso claro para vocês, que o defeito de massa tem relação direta com a energia que está envolvida ali no processo de formação do núcleo ou de quebra do núcleo. Deu para entender aí, gente? Eu dei uma bugada aqui, cara. Beleza, essa massa de resquício aí, né? Esse resquício de massa aí, ela é transformada em energia para poder formar, não é isso? As duas coisas, para poder formar ou para poder quebrar, depende do Pô, sentido. mas aí, a massa vai ser transformada em energia, mas depois ela vai voltar alguma coisa aí, ou sempre vai ser. Porque quando, por exemplo, vai quebrar. Quando quebra, aparece aquela massinha a mais lá que você falou aí, que é essa. Como é a massa de que mesmo? Defeito de massa. Esse defeito de massa. Mas e depois, quando vai formar, que eu não. Beleza, perde e depois aparece com mais. Eu não estou entendendo muito bem. Não entendi a tua pergunta, não. É porque tu falou, beleza, a gente tem lá a moléculazinha, aí vai quebrar, né? Quebrou. Aí quando você faz a diferença lá das massas dos produtos pelos reagentes, você encontra essa massa aí, esse resquício dessa massa. Isso. Beleza. Mas aí o que significa que na forma molecular, assim, essa massa não está presente porque foi transformada em energia para poder haver essa junção, não é isso? Isso. Só que aí, quando há essa quebra dessa molécula, essa massa já aparece. Eu estou perguntando, e essa massa que aparece, de onde é que ela vem, assim? Como é? Eu não entendi muito bem. A energia é retransformada em massa? Alguma coisa assim? É isso que eu não estou entendendo. Peraí, deixa eu tentar entender a tua pergunta. Calma aí. A energia, se quando ela vai... Por exemplo, quando a gente faz a diferença aí entre a massa dos produtos, a gente encontra essa massa, esse resquício de massa aí. Sim. Essa massa que passou aí, esse defeito de massa aí, é a massa que é convertida em energia para poder formar a molécula aí. Beleza. O átomo, o núcleo atômico. Isso, o núcleo atômico. Só que aí, aí ela foi consumida. Só que, por exemplo, a gente pega esse núcleo e vai partir ele. A energia do processo vai ser convertida nessa massa de defeito aí? Não. Ah, sim, entendi agora. A energia, nesse caso, não vai ser convertida. Essa energia vai ser liberada. Nesse caso, a energia vai ser liberada. E de onde é que aparece essa massa que passa aí? Não, essa massa que passa aqui é a massa do próprio átomo. E, no caso, as outras massas são as massas das partículas fundamentais.
Não sei Beleza. se está entendendo. A massa dessas partículas que formam o núcleo atômico é diferente da massa do próprio núcleo atômico. Isso, Beleza. Aí isso, você isso. falou que. Ah, mas as duas não são iguais. Eu estou lhe perguntando, beleza, se ela partiu, considerando que a gente quebra esse núcleo aí, que tem uma massa X, por que que a gente, quando quebra, os componentes isolados desse núcleo têm massa diferente, mesmo eles sendo originalizados desse núcleo em questão? Deixa Eu eu não estou voltar aqui. entendendo isso. Deixa eu voltar aqui. Acho que é essa equação aqui. Tu está querendo dizer por que que quando eles quebram, né? Isso. Por que que quando eles quebram aí, a massa não é igual aqui ao núcleo do diagene aí, sendo que aí eles são originários de lá? O problema é que ela não vai ser igual, nesse caso aqui, na quebra, é porque na quebra eu vou ter o fornecimento de energia. Então, essa Entende? energia que é fornecida, ela é convertida na massa desses dois isolados? Não, não, não. A energia que é fornecida, ela vai ser igual à diferença de massa, mas ela não vai ter uma transformação de massa. Ela vai ser igual à diferença de massa, mas a gente não vai ter especificamente uma transformação de energia. É, cara, é até um pouco polêmico isso, porque na verdade, se a gente pensar, a gente pode generalizar isso daqui, ó. A gente vai adicionar uma energia, que é essa energia que eu estou mostrando aqui, 215, tá? E aí, essa energia aqui, a gente vai ter sim uma transformação dessa energia em massa, que aí, no caso, vai ser adicionada às massas aqui das partículas dos produtos. Que aí vai É ter o acréscimo. justamente o que eu estava perguntando. Isso, Se entendi. essa Que aí vai. energia que é fornecida, ela é convertida nessa massa Isso, esse isso, espaço isso. aí. Isso. Ela tem que ser convertida, porque senão a definição de energia nuclear ela não ia poder ter esses dois sentidos, o direto e o inverso. Tá? Então ela vai É. ser convertida, e aí essa conversão é que vai fazer com que as massas dos produtos aqui sejam superiores às massas do deutério, no caso. Então essa energia que eu forneci aqui, e aí essa sobra de energia, ela que vai dar o acréscimo de massa para o próton e para o nêutron, que vai estar formando o produto. É isso mesmo. Ah, show. Agora eu entendi. Agora fez sentido na Entendeu? minha cabeça. Isso, é isso. Porque se não fosse igual, a própria definição de energia de ligação nuclear ela não poderia ter esse sentido direto e inverso, como eu havia comentado anteriormente. Show. Beleza? Beleza, continua. Deixa eu perguntar aqui para os outros se tem alguém que falou aqui no chat. Vamos lá, todo mundo conseguiu entender essa parte aí, pessoal? Deu para dar uma clareada? Vai, Mariana. A Mariana tem alguma pergunta? Não, é porque ela sempre fala, tá certo. Oi? Ah, não, Não, tranquilo. isso não, tranquilo. Tá, então vamos lá. Beleza. Outra informação importante a respeito da energia de ligação nuclear, porque é o seguinte, essa energia de ligação nuclear, para ela geralmente ela é tabelada ou colocada em gráfico, as várias energias de ligação nuclear dos vários átomos aí que a gente tem, tá? Só que a gente tem átomos que têm números variáveis de prótons e nêutrons, né? Tipo, a gente tem o deutério, que tem um nêutron e um próton, só que a gente tem o flúor, que já tem lá mais de 15 nêutrons, ou é mais de 15 prótons. Eu tenho urânio lá com 92 prótons, né? Então a gente tem uma variabilidade grande de nucleons, né? Que são as partículas que compõem o núcleo. Então, para me padronizar essa energia de ligação nuclear, eu pego essa energia que eu calculei, lá, que eu mostrei para você nesse instante, energia de ligação nuclear, e vou dividir ela pelo número de nucleons, para me ter uma energia relativa. Por que eu estou fazendo isso? Ou por que eu vou fazer isso? Para me padronizar a energia, beleza? Então, essa energia, e aí surge o conceito de energia de ligação por nucleon, que no caso é o quê? É energia de ligação nuclear, que calculamos anteriormente, dividido pelo número de nucleons, que é o quê? Que são as partículas que compõem os núcleos atômicos. E aí eu vou ter uma quantidade de energia padronizada, tá? Então, isso que eu estou fazendo aqui é meio que uma espécie
normalização, digamos assim, tá? Então eu tô deixando tudo normalizado, certo? Em termos estatísticos, Saber de digamos assim. norma, meu amigo. Meu Deus do céu. Como é? Ainda tem um trauma de norma. Então vamos lá. Então, essa minha energia de ligação nuclear que eu mostrei para vocês anteriormente, ela vai ser dividida pelo número de nucleons. Então vai ser energia dividido por N, que é o número de nucleons. Então eu calculei com vocês anteriormente aquele valor da energia de ligação nuclear, né, que foi 2,15 vezes 10 elevado a 8 kJ, tá? Calculado anteriormente. E aí eu vou dividir para o deutério. O deutério, vocês acabaram de ver, ó. Deutério é 2, número de massa, e o número de prótons. Então, o número de nêutrons aqui vai ser o quê? Vai ser massa menos prótons, que vai ser 1. Então, nêutrons aqui para o deutério é 1, N igual a 1, e o P é igual a 1. Então, o número de nucleons para o deutério é 2, né? Que é o número de nêutrons, que é 1, mais o número de prótons, que é 1, 2. Então, basta o quê? Eu dividi a energia de ligação nuclear por 2, que é o número de nucleons que existe aqui para o meu deutério. E aí, quando eu faço essa divisão, tem a relaçãozinha aí por mol, toda aquela história, mas basta a gente dividir pelo número de nucleons. E aí, quando eu faço a divisão, que no caso vai ser por 2, eu vou reduzir o meu valor de 2,15 vezes 10 elevado a 8 por 2, né? Vou reduzir pela metade, na verdade, porque é uma divisão. E aí, agora eu vou ter a minha energia de ligação por mol de nucleons, beleza? Levando em consideração o número de partículas. Tá? E aí, por que eu faço isso? Como eu falei para vocês, para padronizar. Porque agora sim eu vou poder comparar uma energia de ligação nuclear de um átomo com outro. Por quê? Porque eu estou dividindo a energia pelo número de partículas, então vou ter uma coisa padronizada. Deu para entender aí todo mundo, né? É aquela mesma história quando a gente está trabalhando com entalpia de formação ou entalpia normal da molécula e quando eu divido ela pela massa molar. Né? E aí eu já tenho aquelas entalpias em kJ por mol. Então eu já consigo comparar a grandeza energética porque ela já está dividida pelo próprio mol. Então aqui é mais ou menos a mesma ideia, tá? Então vamos seguir, certo? Então a energia de ligação nuclear ela pode ser calculada desse jeito, tá? E aí existe um gráfico bastante interessante que é aquilo que eu tinha falado para vocês. A energia de ligação nuclear, ela quando é calculada dividida por nucleon, ela pode ser plotada em um gráfico, na qual tem a energia de ligação nuclear, que aqui no gráfico está chamada energia de coesão por nucleon, mas é a mesma coisa. Então, eu vou plotar um gráfico da própria energia de ligação nuclear por nucleon, é confuso, esse nome é estranho, versus o número de massa. Então, eu tenho um gráfico XY, digamos assim, uma grandeza versus a outra. E aí, como eu já tenho a própria energia de ligação nuclear padronizada, que eu falei para vocês, agora eu posso dispor os elementos químicos aqui, eu posso dispor nesse meu gráfico. Por quê? Porque as energias que eu calculei, elas podem ser comparadas uma com a outra. Por quê? Porque eu dividi pelo número de partículas. Então, vira meio que uma energia relativa para cada átomo, tá? E aí vocês percebem a disposição dos átomos aqui nesse gráfico, tá? Então, primeira coisa, a gente tem algumas informações importantes aqui, ó. Esses átomos leves, tá? Ou seja, os átomos aqui que possuem o número de massa entre 0 e, sei lá, 0,25, nessa região aqui, ó. Na verdade, abaixo de 10, tá? Nessa região próximo do zero aqui, onde eu estou marcando para vocês, ó. Que a gente vai classificar como átomos leves. Eles possuem uma energia de coesão nuclear, ou energia de ligação nuclear, relativamente baixa, tá? E à medida que esse número de massa vai aumentando, essa energia de ligação nuclear, ela vai aumentando significativamente, tá? Quando eu vou lá para o outro lado, tá? Aqui para o lado... E agora, esquerda e direita. Quando eu vou para o lado direito, aqui nessa região próxima ao urânio, vocês percebem que a minha energia de ligação nuclear, ela também já está descendo. Ela passou por um máximo ali na região central do gráfico, a gente tem uma região de máximo, e quando ela está aqui próximo do urânio, ela já está numa região de diminuição de energia de ligação nuclear. Beleza? Eira, Pode falar. vai terminando mais tranquilinho aí, viu? Renato, que a gente tem aula depois aqui, ele falou que dá para iniciar 8h10. Aí para tu terminar tranquilo essa parte aí. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Tá? Então, aqui é o nosso gráfico. Vamos trabalhar com isso. Vamos ver algumas informações importantes aqui. Ó. Primeira coisa.
Essa região aqui central do gráfico, ali por volta do número de massa entre 60 e 100, que é essa região que eu estou marcando para vocês aí, que vocês estão vendo, ó, essa região entre 60 e 100, que eu marquei no gráfico em amarelo, é a região em que a gente apresenta a maior energia de ligação nuclear, tá? É como se fosse o meu máximo do gráfico, tá? Quando eu estou comparando aqui, quando a gente está comparando. Beleza? Então, se a gente comparar a grosso modo com aqueles gráficos de função do segundo grau, que é meio que uma parábola, né? A gente tem o eixo XY, né? Uma função do primeiro grau, função do segundo grau, e aí, geralmente os máximos é aqui em cima, né? Num gráfico que tem concavidade para baixo. Então a interpretação que a gente faz é admitindo que esse gráfico é como se fosse uma parábola, só que a gente sabe que não é. É uma curva. Eu estou só para efeito de comparação. Então a região máxima aqui do nosso gráfico é essa aqui, entre 60 e 100, ou seja, é a região, quando eu traço uma linha reta, ó, que tem as maiores energias de ligação nuclear por nucleon. Tá aqui, ó. Tá? E aí alguém pode falar, professor, mas que átomos que estão nessa região? Vocês já podem ver que foi destacado no próprio gráfico, foi destacado o ferro, né? O ferro 56. Então essa região de máximo, ela compreende ali os átomos do ferro, cobalto, níquel, né? Que são os átomos que compõem lá o grupo 8, 9 e 10, tá? Na tabela periódica. E qual a interpretação que a gente pode tirar disso? Quer dizer o quê? Que esses átomos são bastante estáveis. Por quê que eles são bastante estáveis? Porque eles têm uma energia de coesão ou energia de ligação nuclear bastante intensa. Tá? Então, se eles têm uma energia de coesão nuclear bastante intensa, se eu quiser quebrá-los, é necessário que eu forneça bastante energia para poder quebrar. Tá? Então, significa o quê? Que esses átomos são bastante estáveis. Se algo eu tenho que fornecer bastante energia para quebrar, é porque ele é estável. Eu ia fazer uma comparação esdrúxula aqui, mas melhor não. Beleza? Então, toda essa região que está marcada aqui em amarelo é uma região que a gente está chamando de região de ótima estabilidade. Tá? Aí alguém fala assim, professor, por que está marcado fissão e marcado fusão aí nos gráficos? Quer dizer o quê? Que os átomos que estão nesses extremos aqui, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer esses processos para tentar adquirir a estabilidade lá dos átomos que estão marcados na região em amarelo, que eu estou mostrando para vocês. Então, por exemplo, o urânio, quando é feita a fissão do urânio, ele vai gerar átomos menores, que esses átomos menores possivelmente vão estar dentro da faixa de estabilidade que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Já os átomos leves aqui na esquerda, possivelmente eles vão fazer fusão, tá? Vão realizar o processo de fusão a fim de tentar chegar nos átomos que estão também dentro dessa faixa de estabilidade que eu estou marcando para vocês. Beleza? Então essas setas indicando fusão e fissão, ficção e fusão indicam que os átomos desses extremos eles vão realizar esses processos aqui para poder chegar meio que nessa faixa de estabilidade, na qual tem o ferro, cobalto e níquel. Vocês conseguiram entender aí, gente, o que foi que eu falei ou não? Sim, professor. Beleza. Então, o gráfico que foi plotado aqui, só para ratificar, tá? O gráfico que foi plotado aqui para a gente é um gráfico de energia, tá? De energia de ligação nuclear, tá? Dividido por N, que é o número de nucleons, versus o número de massa, que a gente apresenta por A, né? Só para lembrar, o gráfico que eu estou plotando aqui é esse gráfico, tá? Energia de ligação nuclear versus número de massa. E aí ele apresenta esse aspecto aqui que é mostrado para vocês. Tranquilo? Deixa eu ver o que tem mais aqui para a gente comentar. Beleza. Aqui tem um pequeno resumo das coisas que a gente viu até agora na aula de hoje, tá? Fala assim, ó, as energias de ligação nucleares são determinadas pela aplicação da fórmula de Einstein. E a diferença de massa entre o núcleo e seus componentes. Então, a gente utilizou a fórmula de Einstein para calcular as energias e a massa, ela foi igual à diferença de massa do núcleo e seus componentes. Outra coisa, ele fala assim, ó, o ferro e o níquel, ele tem energia de ligação nuclear, energia de ligação mais alta por nucleon, que é aquilo que a gente tinha comentado anteriormente, né? Que é ferro, níquel, o próprio resumo aqui, esqueci do cobalto, mas ele também tá nessa faixa, tá? Que são os átomos que apresentam energia de ligação mais alta. Se ele tem energia de ligação mais alta, quer dizer o quê? Que eles são mais estáveis, é mais difícil de quebrar, tá? Um núcleo desse tipo. Tranquilo?
Vamos continuar aqui. Tá. Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês aqui um exercício. É mostrar um exercício. Esse exercício aqui é só para confirmar, é muito similar ao que a gente foi feito anteriormente. É só para confirmar para vocês, só para mostrar para vocês como que faz esse cálculo de energia de ligação nuclear para um átomo com número de nucleons mais elevado, tá? Então a massa atômica do iodo é 126, tá? Ficou faltando aqui o subscrito e o superescrito do iodo, acabei me esquecendo. A massa atômica do iodo é 126,9004 unidades atômicas. E aí ele pede para calcular a energia de ligação nuclear deste núcleo e a energia de ligação por nucleão correspondente. Então aqui nós vamos utilizar eu vou passar rápido aqui, a gente vai utilizar aquele mesmo esquema, tá? Então, primeira coisa, no núcleo do iodo, há 53 prótons e 74 nêutrons. E a massa dos 53, esses 53 prótons, ele fez um cálculo equivalente a 53 átomos de hidrogênio. Então, ele pegou o número de prótons, no caso, 53, e multiplicou pela massa dos prótons. Ele achou esse valor 53. Quando eu vou trabalhar com nêutron, é a mesma coisa. Eu vou pegar 74, que é o número de nêutrons, multiplico pela massa de nêutrons, acho o valor 74 aqui, tá? E aí a massa prevista para o iodo, quando eu faço a soma de massa de prótons e massa de nêutrons, é 128,05594 unidades atômicas. E lá a massa atômica prevista é 126. Então vocês vão perceber aqui, ó, que a minha diferença de massa, o meu defeito de massa, ele já é bastante acentuado, tá? Você pega lá o 126. Aí aqui no caso, obviamente, a gente está fazendo um cálculo inverso, né? Que é aquilo que eu falei para vocês. Possivelmente, a gente consegue fazer tanto para quebra de um átomo quanto para a formação de um átomo, ou seja, para quebra de núcleo para a formação de núcleo. Aí alguém vai estranhar, professor, a massa aí está negativa. Que história é essa? A gente está trabalhando com um delta, né? Então possivelmente um delta vai ser negativo. É óbvio que essa massa negativa, ela não tem significado físico, tá? Esse sinal negativo aqui, ele vai ser refletido lá na energia, que essa sim vai ter significado físico. Vai ser energia liberada, no caso. Beleza? Mas a equação de Tiresias considera números imaginários? Como é? A equação de Tiresias não considera alguns números imaginários também? Mas a princípio não tem muito a ver com isso aqui agora. Mas vamos lá. Beleza? E aí quando eu faço a mesma ideia lá do ΔM e aplico na forma de Schrödinger, agora estou viajando. Quando a gente aplica na forma de Einstein, a gente vai chegar no valor de energia associado a esse defeito de massa. Beleza? Que é essa energia aqui, tá? O que eu queria mostrar aqui para vocês, na verdade, depois eu vou passar os slides, vocês vão ver com calma, tá? Vocês vão ver o passo a passo, aconselho que vocês vejam. O que eu queria deixar claro aqui para vocês, que vocês vão ter que ter bastante cuidado quando estiverem fazendo as continhas aí, é em relação às unidades. Beleza? Muitas vezes, na maioria dos exercícios, dos livros, vai aparecer em unidades atômicas, tá? É unidade de massa atômica, lá, U. Tá? E é importante que vocês façam sempre, no final, façam a transformação dessa massa para quilograma, tá? Que inclusive, lá no slide, em um dos slides eu coloquei, mas não comentei, tá? Então é importante que depois vocês anotem essa relação aqui, ó, o fator de conversão entre a unidade de massa atômica e o quilograma, tá? Porque possivelmente na maioria dos cálculos de vocês vão ter que fazer essa transformação. Por que, professor, que eu vou fazer transformação? Porque o quilograma, ele é uma subunidade do Joule, que é a energia que eu vou utilizar, entendeu? Então não é muito legal a gente ficar trabalhando com unidades de massa atômica até o final. Lá no finalzinho do cálculo, vocês vão ter que fazer essa transformação. Aí alguém fala assim, professor, então já é bom, toda vez que eu fazendo esses cálculos aí, já é bom transformar logo no começo? Não, eu acho interessante você fazer todos os cálculos matemáticos em unidade de massa atômica, né? E aí você vai achar aqui o defeito de massa aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. E aí depois você pode utilizar esse próprio defeito de massa na fórmula da energia de Einstein, fazer o cálculozinho bonitinho e achar uma energia. Só que a energia aqui, ó, a unidade dela, ó, é U vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Isso aqui, se alguém falar que é unidade de energia, tá certo, é unidade de energia. Só que não é uma unidade de energia muito convencional para a gente. A unidade de energia convencional para a gente é o Joule. Então, por isso que eu faço a transformação. Então, vocês podem fazer a transformação já aqui no finalzinho.
quando vocês obtiverem aqui a própria energia. Aí usa os fatores de conversão, ou pode fazer também lá com o próprio defeito de massa, já transformar para quilograma e jogar dentro da forma de energia, tá? Então, eu aconselho vocês que depois que eu passar os slides, vocês vejam isso com calma, com cuidado, tentem refazer essas contas aqui na calculadora de vocês aí, tá? Porque possivelmente vai ter muitos exercícios aí que eu vou cobrar, que é pedindo para vocês calcular isso, tá? Então é importante vocês já tá trabalhando. Eu sei que é chato, mas é importante vocês terem a prática, né? Porque às vezes a gente vê a continha aqui no slide e fala assim, ah, não entendi como é que faz, mas na hora que vai para a prática dá algum bug, dá algum erro, tá? Então eu aconselho vocês a refazerem isso, tá? E aí aqui eu não tô comentando muito aqui da questão mesmo em si, só falando por alto aqui alguns aspectos importantes, e aí vocês vão ver na casa de vocês o slide e ver o passo a passo com calma, tá? E aí no final aqui dessa questão, quando ele obtém a própria energia de ligação nuclear, ele vai dividir pelo número de nucleons, né? Que é o número de prótons e nêutrons que existe no núcleo, né? Tipo aqui, ó, a massa atômica é 126,9, né? E aí, se você arredondar, é 127. Quer dizer o quê? 127 é o número de nêutrons e prótons. E aí, por isso que ele está dividido por 127. E aí, você faz a divisão aqui e vai achar o valor energético de Joule por nucleon. Tranquilo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu queria perguntar para vocês aí pela última vez se alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida, não entendeu algum passo, alguma coisa. Falem aí. Ou também, se tiver entendido, pode falar. Professor, entendi, tá tranquilo. Vamos embora. Outra coisa, só lembrando o que eu falei lá no início da aula. Foi postado lá no Class 1 a nossa primeira atividade, que eu chamo de atividade avaliativa, mas não é para se assustar com esse nome avaliativo não, nossa primeira atividade, que nada mais é do que uma lista de exercícios, tá? Então, lá tem a data, prazo de entrega, o valor, a pontuação, essas coisas todas aí. Então, aconselho vocês já pegarem e tentarem já fazer, finalizar, para não deixar acumular aí o conteúdo, tá? Então, já está disponível lá no Class 1. E aí, amanhã eu já vou estar postando para vocês também a nossa aula de hoje, a gravação, e os respectivos slides, tá? Então, já que todo mundo está falando que entendeu até agora, então eu vou me despedir de vocês, desejando boa noite aí para vocês e até a próxima, gente. Valeu. Valeu, meu filho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu.